Olá, tudo bem? Aqui estamos para mais uma reflexão bíblica na Palavra de Deus. E hoje eu gostaria de compartilhar com você uma afirmação que o apóstolo Paulo fez, que está registrada na carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 24. Palavra que você vai entender na nossa reflexão. Disse assim Paulo, ele se pronunciou dessa forma, o apóstolo Paulo, grande evangelizador, grande doutrinador da igreja primitiva, ele disse assim, declarou: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Uma palavra de lamento, de sofrimento, de dor, porque ele declara, miserável homem que sou, ele se sentia miserável. Quem me livrará do corpo desta morte? De que morte ele está falando? Vamos ampliar, ler o contexto, que nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 18. E vamos até o versículo 25. Vamos ler o texto mais completo para você entender. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu pratico, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Aí ele declara, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Versículo 25. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Paulo descreve muito bem a luta que existe entre a carne e o espírito. Nós não atingimos a perfeição quando nós encontramos Jesus, quando Jesus entrou na nossa vida, ele nos trouxe entendimento, nos trouxe vida espiritual. Mas nós nos convertemos a Jesus, ao nosso Deus, abandonando o mundo de pecado, mas a nossa carne, o nosso corpo, a nossa matéria, ela é tendenciosa às coisas erradas, ela é contrária à vontade de Deus. Isso é o resultado do pecado de Adão e Eva, da desobediência, né? Quando Deus declarou, maldita é a terra por tua causa, Adão e Eva, porque vocês pecaram, desobedeceram, né? E transmitiu esse veneno, essa enfermidade, essa doença que se chama pecado. Infelizmente, só seremos libertos depois que o nosso corpo descer à sepultura e o nosso espírito subir diante de Deus. Enquanto estivermos nessa carne, nossa tendência, infelizmente, é má por conta do pecado. Mesmo tendo Jesus, mesmo tendo aceito, mesmo tendo Deus na nossa vida, a nossa tendência é má. Alguns lutam, cada um de nós tem uma luta num campo, numa área da nossa vida. Alguns talvez seja com a violência, com a atitude intempestiva, outros têm dificuldade de controlar a palavra, o seu vocabulário, outros têm dificuldade para vencer um vício. Enfim, são várias áreas, cada ser humano tem uma área fragilizada na sua vida, onde se manifesta a tendência da sua carne, do seu corpo. Mas Cristo não nos dá vitória sobre o pecado. Cristo venceu o pecado na cruz do Calvário. Nós não vivemos mais na prática do pecado,
não vivemos como vivíamos antes, mas infelizmente o nosso corpo, a nossa carne ainda é sujeita ao pecado. Porque eu sei que em mim, diz o apóstolo Paulo, isto é, na minha carne, no meu corpo, no meu físico, não habita bem algum. A nossa tendência é má, infelizmente, mesmo como crentes que nós somos, mas a nossa tendência é o pecado, é o erro, há muita coisa que somos tendenciosos. Ele diz assim: com efeito, o querer realizar, servir a Deus, ser correto, ser preciso, ser íntegro, né? Não pecar, está em mim, mas não consigo realizar o bem. O apóstolo Paulo, grande doutrinador da igreja, descreve essa luta que existe entre a carne e o espírito. Ele diz assim: porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu detesto, que eu não quero, esse eu pratico. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em nós. Essa doença será vencida quando nós sairmos desse corpo, graças a Deus por Jesus Cristo, como Ele agradece, né? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, porque Jesus nos deu a vitória, Jesus nos concede a vitória sobre o pecado. Nós já não vivemos, não temos mais prazer em viver na prática do pecado. Jesus nos libertou, nós temos consciência, fomos convencidos do pecado, da justiça e do juízo pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. Agora, a luta é constante. Você luta, meu irmão, contra tendências erradas, contra tendências pecaminosas. Todo cristão luta, todo mundo luta. Mas o cristão que tem consciência do que agrada e o que desagrada a Deus, ele tem consciência de quando está pecando, quando está errando, quando está entristecendo a Deus. Só em Jesus nós encontramos libertação, só em Jesus Cristo nós encontramos forças para vencer a vida que nós vivemos no passado. Jesus tem liberto você, graças a Deus por isso, que Ele entrou na sua vida, que você o aceitou como seu Salvador e o Senhor da sua vida. E você, que ainda não aceitou Jesus, você que ainda não teve a sua vida transformada pelo poder de Deus, é a sua oportunidade. Essa palavra, essa mensagem vem para te anunciar que Jesus salva, cura, liberta e vai voltar para arrebatar a sua igreja. Jesus veio para dar liberdade aos cativos. Eu falei isso, tenho falado em outros vídeos que tenho feito. Ele veio para dar liberdade aos cativos. Por quê? Porque nós éramos cativos do pecado, da tendência às coisas más, e ainda somos tendenciosos às coisas erradas. Mas por Jesus Cristo, que graças a Deus nos dá a vitória pela obra consumada no Calvário. Por isso, se você ainda não aceitou Jesus, aceite, entregue sua vida a Jesus. E você que já aceitou Jesus, seja fortalecido no poder de Deus para caminhar nos caminhos do Senhor. Porque Jesus disse que larga é a porta que conduz à perdição. O caminho que conduz à perdição é muito largo, mas o caminho que leva à salvação, que é a porta que se chama Jesus Cristo, é uma porta estreita. Então, vamos pensar nisso, vamos ser firmados com Jesus Cristo, vamos usufruir do poder que há no Espírito Santo e errarmos o menos possível, porque nós queremos agradar a Deus. Não fazemos o bem que desejamos, mas vamos chegar lá, até a estatura de varão perfeito. Então, em nome de Jesus, nós vamos orar agora por você, meu irmão, por você, minha irmã, por você, meu amigo, minha amiga que me ouve. Vamos orar para que Jesus nos conceda uma vida de vitórias, servindo a Deus com integridade e com fidelidade. Amém? Se você puder, feche os seus olhos, incline sua cabeça e vamos orar. Se você não puder, estiver no trânsito, na rua ou a caminho de sua casa, ligue seu pensamento a Deus e receba a bênção do céu. Santíssimo, eterno, bendito e soberano Deus,
Tu sabes que nós vivemos numa luta constante aqui nessa existência humana que Tu nos concedes, Senhor. O Senhor sabe que a tendência da nossa carne é para as coisas erradas, para as coisas que te desagradam, mas em nome de Jesus Cristo, eu rogo vitória pelo teu poder, pela tua graça e pela tua misericórdia. A essa pessoa que me ouve, essa pessoa que recebe essa oração, que representa um lar, representa uma família, representa pessoas. Ó Deus, alcança com o teu poder. Em nome de Jesus, concede vitória àquele que está lutando para te honrar, para te servir, para trilhar o caminho estreito, Senhor, porque nós escolhemos Jesus como nosso Salvador, nós queremos o nosso Deus como nosso Redentor. Senhor, ajuda-nos a caminharmos até a mansão celestial. Por Cristo Jesus, que está vindo arrebatar a sua igreja, nós te rogamos essas coisas e pelo poder do teu Espírito. Amém. Jesus, amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Um grande abraço. Eu sou o pastor Paulo Ivair, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Deus te abençoe, um grande abraço e, nos permitindo Deus, até a próxima.